Ação de despejo, como funciona e quais são os direitos do locador e locatário, né? Tem essas duas frentes aí, a gente vai tirar também essa dúvida. Doutor Daniel, obrigado pela sua presença. Bom, locador é quem aluga, locatário é o que se submete ao aluguel, é isso? Só para dividir aqui para a expressão jurídica. E cada um tem direitos distintos nessa história? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liara. Bom dia, Daniel. Realmente, essa questão de locador e locatário confunde muita gente, inclusive dentro do direito, Marcos. Mas você falou bem, locador é o proprietário, locatário vai ser o inquilino. Para a gente deixar aqui bem claro para o pessoal não se confundir. E existem direitos específicos para cada um deles. Direitos e deveres. Mesmo no caso de despejo? Mesmo no caso de despejo. Não é simplesmente o querer do locador, nem a negativa do locatário. Tem que haver um processo judicial, uma ação judicial, transcorrer com todos os trâmites devidamente ocorrendo todo o devido processo legal, para que então possa haver o despejo ou não. Inclusive, uma notícia de uma escola tradicional aqui de Maceió, que vai fechar as portas, pegou muita gente de surpresa, né? E principalmente por esse motivo, uma ordem de despejo. A gente gostaria de saber em quais situações, principalmente como essas aí, onde envolve muita gente, o que é que diz a lei nesse caso aí? Porque é uma escola, trata da educação também e envolve muita gente, né? Isso, Yara. Essa questão em particular pegou muita gente de surpresa, foi uma notícia que Maceió inteira comentou, mas aí a gente tem situações específicas. Primeiro, se trata de uma locação comercial. Então, a locação comercial ela tem algumas especificidades que a locação para fins residenciais não tem. Uma delas, muito importante, é o direito desse locatário, o inquilino, se manter no imóvel. Tanto que existe no artigo 51 da Lei de Inquilinato o direito a se manter, está lá garantido. E o artigo 71 prevê como isso vai ser feito, que é através da ação renovatória de locação. Nesse caso específico, não pôde ocorrer, a escola deu entrada nessa ação. Em primeira instância, ela conseguiu uma liminar inicialmente para se manter no imóvel. Essa liminar foi revertida pelo tribunal, o proprietário recorreu, foi revertida pelo tribunal e, ao julgar o mérito da questão, o magistrado enquadrou a situação em uma das exceções a esse direito, que está no artigo 52, inciso 1º, que é, no caso específico, aquele imóvel vai passar a ter uma utilidade onde as melhorias que irão ocorrer gerou uma grande valorização tanto de terreno como do próprio imóvel. Ah, tem esse detalhe. Então, quer dizer, a lei tem essa consideração que a Liara falou, era um serviço considerado de muita relevância. Por outro lado, o que está em discussão é a valorização da própria área e o interesse também desse proprietário em relação a essa obra futura. Isso, Marcos. A jurisprudência brasileira, ela, em que pese a lei não tratar dessa questão subjetiva, a lei é muito objetiva, mas as decisões que a gente tem pelo Brasil, principalmente em questões como essa, de escola, serviços à comunidade e à sociedade, de fazer uma espécie de mitigação. Vai haver um despejo, mas o prazo que é de 30 dias, a gente vai prolongar isso para que possa haver uma reestruturação, uma readequação. Não ocorreu neste caso, mas a gente tem no Brasil decisões nesse sentido. Daniel, a ação de despejo é uma medida judicial, né, tomada pelo locador, ou seja, pelo dono do imóvel, para reaver a posse do imóvel alugado quando o locatário não cumpre com suas obrigações contratuais. Você poderia citar aqui algumas dessas obrigações e que frequentemente não são cumpridas, historicamente falando, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil, que causam mais problemas e que levam a uma ação de despejo? Bom, o carro-chefe é a falta do pagamento de aluguel. Esse aí é indiscutível como a principal causa das ações de despejo. Mas existem outras. A gente tem questão de conservação do imóvel, pagamento de taxas condominiais, no caso de apartamentos ou condomínios horizontais, esses condomínios fechados, a utilização do imóvel para um fim diverso daquele pelo qual o contrato foi firmado. Às vezes você faz um contrato de locação residencial e quando o proprietário passa lá na frente, a pessoa abriu um comércio naquela porta. Está alugando para outras pessoas ou abriu um comércio? Uma sublocação também. São questões que geram esse direito. Por isso a importância de um contrato bem feito. Um contrato com tudo amarrado, detalhado, porque tanto você, locador, como locatário,
vai ter suas garantias e poder exigir isso na justiça. Agora, doutor Daniel, o senhor que tem uma atuação nessa área, hoje a legislação brasileira ela é completa ou tem brechas aí que, de alguma forma, faça com que haja uma quebra aí de contrato? Marcos, a legislação brasileira, especificamente a lei do inquilinato, ela é de 1991. Então é uma lei que, quando foi criada, a realidade social era outra, mas ela veio evoluindo e hoje a gente tem uma lei que acoberta 99% das situações. Sempre vai haver a exceção, sempre vai haver aquele caso, aquela mosca branca no direito que a gente realmente não consegue prever todas as situações. Eu falo isso porque é claro que um debate como o que aconteceu com a escola, né, para aquela família que vai decidir utilizar um negócio, um imóvel para investimento, é sempre bom saber como é que funciona a legislação. A legislação, o importante é que não haja acordo verbal, por exemplo, tem que ser contratual. Isso. Infelizmente, o tempo do acordo no fio do bigode, como se dizia, não é mais aconselhável para ninguém. Tudo preto no branco, tudo por escrito. Porque casos como esse, existe pouca gente que loca comercialmente sabe desse direito a se manter no imóvel ao final de um contrato de locação. A lei tem lá as especificações que você tem que atender para poder exigir seu direito. O primeiro deles é contrato escrito. Se não houver contrato escrito, você já perdeu o direito a essa ação renovatória. Então, a importância do contrato escrito é fundamental nesses casos. Por isso que é importante você consultar sempre um profissional, né, um advogado, um corretor que possa acompanhar, né, todo esse processo aí, né, ao longo desse aluguel aí, inclusive qualquer coisa que aconteça. Eu acho que vale a pena, né? Você paga uma taxa para o corretor, para esse profissional, para que possa acompanhar, possa administrar também e entregue tudo preto no branco, né? Como diz a história. Isso é importantíssimo. Porque qualquer coisa você tem a prova aqui, né? Em tempos de internet, de inteligência artificial, quando a gente vai lá e joga, me manda um contrato de locação completo. Ela vai gerar um contrato belíssimo. Só que, em regra, ela não vai prestar atenção a essas nuances, a esses detalhes, ao caso concreto daquele imóvel, daquela região. Então, é muito importante consultar. O corretor de imóvel, ele tem preparo para isso, ele pode lhe orientar bem. O advogado que trabalha nessa área, ele todo dia lê. Saiu qualquer novidade, a gente está lendo, não para. O advogado é um eterno estudante. Formação continuada permanente. Exato. Então é muito importante isso. Você consultar alguém de sua confiança que atue na área, que entenda desse ramo para poder não ter uma dor de cabeça futura, que ela vem. Pois é, apesar de impactante, né, a notícia do caso em tela do fechamento da escola, é claro que houve aí o espaço, né, do amplo direito também para que esse julgamento chegasse ao seu final. E a gente aproveitou essa informação para trazer o Daniel Vanderlei, advogado especialista em direito imobiliário, para te alertar em relação a isso. Você que é investidor, você que tem o seu imóvel, né, quer dar sequência, quer fazer dinheiro com esse investimento, tem que levar em conta justamente todas essas regras, né? E agora uma pergunta que me ocorre, doutor Daniel, porque aqui tem muitos imóveis fechados, em alguns casos acontecem ainda aluguéis informais porque estão em disputa de herança. Muitas famílias tradicionais que, né, foram se dissolvendo, e aí está lá o imóvel parado, aí alguém diz, não, para não ficar totalmente abandonado, vamos botar alguém porque cuida do espaço até que se tenha uma definição. Só que aquele alguém passa 5 anos, aí depois quer fazer lá, tentar achar uma brecha na lei, usa o capião, coisa do gênero. Tem situações como essa ou ainda é ficcional esse tipo de coisa? Existem situações como essa, Marcos. Parece eu já brincadeira, falei que eu conheço uma, mas... Parece brincadeira e não é. De herdeiros, casos de irmãos, onde um passa a viver no imóvel e depois de alguns anos entra com ação de uso capião. Uso capião. Então, mesmo que você vá, tem 4 herdeiros, vou permitir, o imóvel não vai ficar fechado, vai morar lá. Coloca isso num papel, que é com consentimento dos outros irmãos, que ele está ocupando de forma temporária. Normalmente o de menor poder aquisitivo, exato, né? Vai pra lá. Porque esse detalhe funciona de maneira exemplar para que em uma possível ação de uso capião, você leva o documento, olha, ele estava ciente que o imóvel não era dele. Houve o consentimento dos outros herdeiros. E é importante você deixar o imóvel fechado, ele deixa de atender a função social, que é uma das regras que existe na nossa Constituição. Então, é importante ocupar, é importante dar uso a esse imóvel, seja alugando, seja um dos herdeiros morando,
mas deixar ele fechado realmente não é a melhor medida. Então fica a lição, né, Marcos? Total. Fica a lição, né, Daniel? Nem para irmão, nem para parente, nem para aderente, nem para familiar, você faz um contrato de boca, assim, fique, né? Nem isso não pode. Não deve, né, pelo menos, né? Infelizmente, né? É bom uma ficar realidade. atento, porque o município está fazendo um investimento na área administrativa dele aqui na região central e, por consequência, vai valorizar os imóveis do centro. Então, muitos que estão vazios hoje, né, por conta aí de questão de aluguel ou até disputa de herança, em algum momento vão se supervalorizar. E aí vai ter uma corrida para voltar a morar no centro, voltar a fazer investimentos. Então é fundamental já contar com a consultoria especializada para evitar esse tipo de situação na hora H, né? Depois que está com o letreiro tudo bonitinho lá, aparece uma situação como essa. Doutor Daniel Vanderlei, como ele mesmo disse, está sempre atento aí às mudanças e às inovações, e qualquer uma delas que seja de interesse público, a gente volta a discutir aqui. Ele é especialista em direito imobiliário. Tenha um bom dia de trabalho. Obrigado pela presença, Daniel. Bom fim de semana. Eu agradeço a vocês essa oportunidade da gente trazer um pouco de informação à nossa sociedade. É isso aí, 6h58. Para. Atenção, hein? Preste muita atenção. Sabe aquele carro